Olá, sejam bem-vindos. Olá, meninas. Sejam bem-vindos a mais um Celsius, mais uma terça-feira. Rafael, estamos quase no São João. Mas antes do São João veio o Sr. Matosinhos, que é já para a semana e é a maior festa da Península Ibérica, garantidamente. Sabes que o Senhor Matosinhos, tu deves saber, não sei se já reparaste nisso, é o único sítio onde eu como farturas. É o único sítio que dá vontade também de comer farturas. É verdade, é uma farturas coisa e muito... pouco chouriço. Mas pouco chouriço ainda vai à Feira Medieval, Leça do Balio, passando a publicidade gratuita, a melhor feira medieval do país. Também acho. Já fui à de Santa Maria da Feira algumas vezes, mas acho que a de Leça do Balio... Mas a de Santa Maria da Feira é muito grande. Pois é, e a Feira Medieval depois também é tudo igual. É, exatamente. É tudo igual. Sabes que eu acho que há mais feiras medievais agora do que havia na era medieval? É possível. Eu acho que há agora. Eu acho que foi um cavalo que me disse uma vez. Que me disse que ele ia mais vezes agora às feiras medievais do que o bisavô dele ia na era medieval. Foi uma ocasião a conversar com um cavalo. Para a semana temos o Sr. Matosinhos, que é indiscutivelmente, mas isto não há maneira mesmo. É a maior festa do país. Não há maneira. Não há maneira de me dizerem o contrário. Estamos quase quem diz o contrário nunca vê. Estamos quase nos teus anos também. Estamos quase nos anos do rei, é verdade. É verdade. Estamos quase nos teus anos. Fim de semana passado, fazendo aqui uma alusão, hoje nós vamos discutir aqui um bocadinho. Matthew Van Der Poel vai regressar ao XCO. Vamos falar aqui também um bocadinho sobre o panorama nacional, porque é que nós nos afastamos, ou seja, como é que está o panorama nacional, supostamente, nossa ideia. E depois temos aqui uma caixinha de perguntas que tu deixaste ficar para as pessoas deixarem algumas questões, não é? Mas... O fim de semana passado nós estivemos na Rota da Laranja, que foi uma coisa muito, muito engraçada. Podem passar no vídeo que já está no canal e podem ter o nosso feedback acerca do E a partir de agora vocês têm duas coisas. Quando nós participamos num evento, vocês têm duas coisas. Vocês têm o vídeo, que é aquilo gravado logo no local, e depois têm um artigo escrito no blog, porque voltei a escrever, eu gosto imenso de escrever e voltei a escrever, e tenho já depois uma visão um bocadinho mais no blog, outras visões, outras formas de estar também, porque escrever obriga-nos a estar de uma forma diferente e podem passar nos dois sítios e ver no fundo é a mesma opinião, porque eu gostei imenso do evento. Eu também gostei muito e acho que está ali um bom evento, ou seja, numa região muito bonita, em trilhos onde nós já tínhamos andado, ou seja, alguns passámos lá no Vila de Conde de Gerês. Quando nós lá passámos, eu por acaso conheci logo e já sabia para aquilo onde íamos, e acho que foi um passeio desafiante, muito duro. Muito duro. Estamos a falar 35 km com 1100 de acumulado, muito duro, mas, ou seja, o que subia também descia e as descidas eram espetaculares, também adorei as descidas. Tu para desceres bem tens que subir bem, e eu acho que quando eu comecei a descer, eu acho que as subidas compensavam. Sim, ou seja, nós maioritariamente uma subida muito longa, bem dura, e depois íamos tendo paredes. De vez em quando íamos tendo paredes, que foi muito porreiro para eu testar então a utilização do prato 34, que tu penaste de caraças com o 36, não é? E com o 34 eu ia tendo ali um bocadinho mais de ainda assim, sim, penei, vou passar em breve para o 34 por causa de coisas que nos vamos meter, mas eu não me sinto assim tão mal quanto isso com o 36. Eu esforço mais um bocadinho ali, é verdade, mas fiz as coisas na mesma, e no fundo quem quiser ver o vídeo, eu só me afastei de ti na última parte, porque tive lá uma queda estúpida e foi uma coisa estúpida mesmo, que no vídeo não dá para ver, eu estive a ver, e eu acabo por ir contra o muro por causa de uns regos gigantes de água que tinham lá, e eu tinha que ir mesmo por fora, só que pronto, ia divertido, entrei demasiado depressa e por causa dos regos de água não dava para utilizar a curva como relevé, para me mandar como estava a fazer até ali. E acabei por me magoar ali um bocado nos tintins e depois deixei lá ficar a câmara. Perdi a câmara. E depois, como tive que parar e voltar para trás, vocês foram-se embora e nunca mais. Mas foi muito giro, gostei muito. Uma coisa que nós perdemos na Rota da Laranja, e perdemos, por burrice nossa, nós devíamos ter ficado para o convívio que há a seguir, porque aquilo depois funciona ali como uma espécie de almoço-convívio, giríssimo. E nós tínhamos compromissos familiares, não deu para ficar, mas para o ano, se voltarmos, é uma coisa que eu quero fazer. Não, mas pensem nisso para o ano, aquilo é muito giro, 35 km, 1100 de acumulado, vocês têm ali 2-3 horitas de BTT puro, fizemos pouquíssima estrada, foi sempre quase tudo monte, e aqui, portanto, aquilo foi giro, gostei muito. Outra coisa, só aqui muito resumidamente, Rafael, tocaram-me num ponto, acho que foi na semana passada, do porquê que nós não voltámos a falar sobre o panorama nacional do BTT, uma vez que nós falámos essencialmente sobre BTT, e eu na altura disse, duas razões. Primeiro porque nós, como Projeto Pedal, e como
questões pessoais, nós estamos neste momento mais focados para experimentar coisas que nunca experimentámos. E para passeios diferentes, experimentar organizações diferentes, estar fora da competição foi o nosso objetivo. E depois, como nós decidimos estar fora da competição, nós saímos da competição, ponto. Ou seja, nós não ficámos lá com o pezinho dentro. Não, saímos mesmo e estamos assim um bocadinho mais desligados e eu vou vendo, quando acontecem corridas, obviamente que vou vendo como é que as coisas estão, mas também não estou muito preocupado com o andar a seguir, com ver quem ficou à frente, quem ficou atrás. Não ando muito preocupado com isso. Sei que as coisas, pelo que eu vi, apenas a única alteração que houve foi a diminuição de atletas, desde que, ou seja, diminuição de um lado, aumento pelo outro, isto é, ou seja, houve atletas que saíram, como o Mário e assim, atletas de relevo para o desporto, e outros que vão aparecendo, ou seja, atletas que eram júniores, que passam a sub-23, que até conseguem ter ali algum andamento junto dos elites, e agora acho que o desporto passa por uma fase neste momento de calma, ou seja, perdeu-se aqui muito nível, ainda continuam atletas com muito nível lá, o Roberto, o Ricardo, por aí fora, mas acho que agora passa assim por uma fase de calmaria e depois eventualmente vai-se encontrar outra vez aquilo. Deixa-me contextualizar aqui a questão do nível, que é para quem não percebe, perceber, e quem acha que percebe não ficar ofendido, porque depois há isto, que é, nós quando avaliamos um resultado na tabela, vocês esqueçam o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aí fora, esqueçam isso, isso não diz nada. Isso não diz nada sobre o nível dos atletas. Fazer primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vocês têm que avaliar o tempo que o segundo faz em relação ao primeiro, o terceiro faz em relação aos outros. E depois têm que avaliar, por exemplo, quando nós tínhamos aqui, há uns anos atrás, quando nós tínhamos, por exemplo, o David Rosa, o Mário Costa, Ricardo Marinheiro, Roberto Ferreira, a disputarem lugares uns com os outros, a tentarem disputar, eles puxavam uns pelos outros, ou seja, vocês para o nível subir, nós temos que ter um primeiro e um segundo que disputam o primeiro lugar, que estão ali a disputar o primeiro lugar. Quando eu vejo uma prova onde o segundo lugar, por exemplo, ficou a 1 minuto do primeiro, esqueçam isso. Isso não diz nada sobre o primeiro e nem sobre o segundo. Porquê? Porque quem vai em primeiro, quem nunca correu é que não vê isto desta forma ou não percebe isto desta forma. Quando um atleta vai em primeiro lugar e se isola, ele não vai continuar a puxar ao máximo. Não é? Ele vai levantar, ele não vai levar o sofrimento ao máximo daquilo que ele pode. Ele vai levantar o pé, ele ou ela, porque vai se sentir confortável, então vai decidir não arriscar tanto, levanta um bocadinho o pé, também não precisa estar ali a sofrer, porque tem 1 minuto, por exemplo. Todo 1 minuto podia ser 3, 4. Porque só quem não pratica ciclismo é que não tem noção que 1 minuto, para irmos buscar 1 minuto, é uma eternidade. É muita coisa, muita coisa. Não é? Então, quando passa numa prova, estamos a ver uma prova de XCO e um passa, e o outro passa 30 segundos depois e nós dizemos: ei! É isso, basta. Imaginem o que é vocês. É muito fácil, vocês fixam num ponto e contam 1 minuto. Pronto, é o tempo. 1 minuto é muito tempo no ciclismo. É preciso muitos erros para se perder 1 minuto. É preciso estar muito acima para vocês conseguirem fechar 1 minuto. E portanto, 1 minuto é muito tempo. E quem vai na frente, vendo que tem assim 1 minuto, 40 segundos, ou 1 minuto e muito, às vezes, não precisa de ir, pode ir a curtir a bicicleta, pode ir a descansar um bocadinho, também a poupar-se, porque, pronto, as coisas podem acontecer. Quando nós dizemos que o nível está a baixar, é neste sentido. Deixa de haver uma disputa efetiva do primeiro lugar, e o nível baixa por ali fora. O nível baixa por ali fora. E é preciso compreender isto desta forma. É preciso nós encontrarmos atletas que estejam ao mesmo nível para disputarem, para vocês não saberem quem é que vai ganhar. Não é? E eles disputarem as provas taco a taco. E aí é que se eles se puxam, puxam-se um ao outro. Eu dei o exemplo destes 4, podia dar o exemplo, por exemplo, da Raquel Queiroz e da Ana Santos, que cresceram a disputarem-se assim uma à outra, e por isso é que as duas subiram assim tanto. Depois daí para baixo é uma pena. Mas isso, pronto, nós afastamos. Aquilo que de vez em quando vamos analisando, vemos a coisa nesta perspectiva. A nível organizativo, o feedback também que me vai chegando é que a coisa não mudou. As pessoas no fundo estão-se nas tintas. Nós também, em termos de conteúdo para o canal, ou seja, quando nós falámos aqui no CLC acerca das provas, era apenas para relatar os resultados, não é? Que pouco mais era, porque depois as provas eram sempre iguais. Agora nós fazendo estes eventos que nós vamos fazendo, como fizemos este fim de semana, como vamos fazer no próximo, temos sempre histórias novas, temos sempre coisas a acontecer diferentes. Estamos a experimentar a vida de outra forma. Exatamente. No próximo fim de semana, por exemplo, o Rafael vai experimentar muita vida, que é no Galo Escoura. Vou ficar com muito menos vida também. Eu já tinha decidido no Algarve, que devido à minha fraca condição física e ao pouco tempo que eu tenho tido para treinar, devido aos projetos aqui do Projeto Pedal, eu não iria participar no Galo Escoura, e isso manteve-se, ou seja, eu vou como staff, vou estar nos pontos de abastecimento para apoiar aqui a malta que vai correr, vamos ter 3 pessoas a correr, vai estar tu, vai estar o Joaquim, vai estar o Carlos, vão estar a correr,
e nós vamos estar por lá. Ainda vou ver se nós não iremos pernoitar lá de sexta para sábado. Eu acho que era muito sábio. É isso que iremos ainda ver. Mas vamos experimentar. O Galo Escor também, uma ultramaratona, 150, aproximadamente. São 140, não são 150. São 140. 130 e muito, portanto 150 com 3.000 e muitos de acumulado. 3.300 ou 3.400 de acumulado. Só que depois a questão é o tipo de acumulado que eu já estive a ver, que também foi o que me fez, eu falei disso num vídeo, foi o que me fez mudar para o prato 34, que são subidas curtas, mas com muita pendente, com muito acumulado assim de seguida, portanto vai ser bastante desgastante. A primeira zona de abastecimento é logo aos 15 km, portanto isso dá para ter logo uma ideia de como é o início da corrida. De resto, temos aqui Mathieu Van Der Poel vai estar presente já no próximo XCO. É verdade. Já dia 25, dia 25, ou seja, já este próximo fim de semana, vamos ter outra vez a presença do Mateus, que eu estou muito ansioso para ver onde é que ele se vai enquadrar neste pelotão do BTT, que está bastante homogéneo. Ou seja, aquilo que nós estávamos a falar daquilo que acontece no panorama nacional, ou do que não acontece, está a acontecer no panorama mundial. Ou seja, nós temos um pelotão muito homogéneo, com muito nível, com muitos bons atletas, e onde tu neste momento não sabes quem ganha. Apesar de a Specialized nestas últimas duas corridas ter dominado, está fortíssimo, mas dentro da Specialized tu tens, por exemplo, 2 atletas que andam literalmente à cabeçada e à cotovelada para disputar um lugar, não é? E que se abraçam no final. Sim, ou seja, é literalmente aquela coisa que rivais dignos. Que depois houve muitas virgens ofendidas a dizer, não se faz. Malta, não se faz. E de correr. Então não façam, não é? Mas é assim, aquilo é a prova de que aqueles atletas vivem o desporto ao máximo. E que são atletas com A grande e homens com H grande, porque dentro da pista, lá por vestirem as mesmas cores, os dois querem ganhar aquilo mais que tudo, querem aquilo muito, com muita força. Mas depois no final, pronto, sabem dar os parabéns um ao outro, sabem que faz parte do desporto, sabem que... Abraçam-se e percebes que naquilo não é falso. Não, sabes que não é falso, sabes que eles deram tudo o que tinham para dar pela corrida, pela vitória, e pronto, no final ganhou a equipa, que também é muito positivo, mas acima de tudo eles depois sabem assumir, olha, ele foi mais forte. As últimas, é engraçado, eu estou muito entusiasmado por voltar a ver Mathieu Van Der Poel a voltar ao circuito de XCO, e não consigo ter esta vibração quando vejo o Pidcock. Não, porque também o Pidcock trouxe aqui um sentimento um bocadinho estranho, por aquela coisa de vem aqui de vez em quando e ganha, percebes? Ele não é da casa, ele não é. E o Van Der Poel é? Não, mas é a mesma coisa. Mas o Van Der Poel, tu já viste o Van Der Poel no BTT? Foi o primeiro para todos os efeitos. Tu já viste o Van Der Poel a fazer uma época toda no BTT? Sim, é verdade. E a dominar aquilo, ia ser o primeiro atleta, porque o Van Der Poel foi o primeiro atleta a fazer frente ao Nino. Mas sabes uma coisa que é curiosa, que é, tanto o Pidcock como o Mathieu Van Der Poel são confessos apaixonados pelo XCO. Não é? E eles dizem que por eles, não fosse a questão financeira e das equipas, por eles eram atletas de XCO. Okay? Tanto que o Van Der Poel, o sonho dele, ou os objetivos dele, passam por terminar a carreira como campeão olímpico de XCO, que é absolutamente incrível. Mas esta vibraçãozinha, tipo, eu estou ansioso, eu quero ver o Van Der Poel a correr, e quando tu me dizes que o Pidcock vai correr, eu digo, não... Tira-me a pica. Eu não consigo... porque tu viste-o como um atleta que não é da casa, ou seja, foi um atleta que aparece, depois sai, faz ali o que quer. Pronto, é um fora de série, sem dúvida alguma. É um monstro do BTT. Mas se calhar ele não criou ali um grupo de fãs muito grande. Enquanto que o Van Der Poel, como tu o viste a correr muito tempo no BTT ainda, ou pelo menos uma época ou 2, já não me lembro quanto tempo é que ele correu. 2 ou 3. Se seguidinhas, 2 ou 3. Foi campeão da Europa e tudo. Tu viste ali que o Van Der Poel tem paixão pelo BTT, depois a forma como ele corre também, assim, também muito, muito sanguinário, muito ao ataque, muito sem medo. Dá gosto de ver. Ele que nestas últimas participações no BTT foram trágicas para ele, ou seja, que não terminou prova nenhuma, uma lesão gravíssima que ele podia ter criado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois mais outra queda nos Campeonatos do Mundo, portanto não está muito famoso para o lado dele, e acho que esta participação nos campeonatos do mundo, ele também vai assim, eu penso, apesar, ou seja, entre aspas, porque acho que ele é um atleta que não tem medo de arriscar, até porque ele já não tem que provar nada a ninguém, não é? Mas eu acho que ele deve ir assim um bocadinho a medo, porque ele foi alvo de chacota durante muito tempo, não é? Sim, mas acho que um atleta daqueles lida bem com essa da chacota. Sim, é isso que eu estou a dizer, mas eu acho que ele agora vai muito mais cuidadoso, ou seja, vai
com outra mentalidade. Percebes? Sim, eu acho que sim. É uma coisa que ele demonstra que é ele que quer. Ninguém lhe está a impor aquilo, É isso, eu acho que que ele vai com outra mentalidade. O que para um atleta destes um atleta destes, eu acho que se ele conseguir ir com uma mentalidade de que não, pá, correu mal, fui vítima de críticas e isso tudo, não, vou-me focar. Eu acho que um atleta destes com uma mentalidade assim, chega lá e ganha. Rafael, queres pegar entretanto aí no telemóvel e ver a caixinha de perguntas que deixaram? Passamos para isso, temos 15 minutos de CLC para responder a isso. Deixaram-nos algumas perguntas e portanto... Tirei as mais pertinentes. É isso mesmo, deixa-me vir aqui buscar... Vocês estejam atentos porque depois é sempre no Instagram que nós deixamos aqui as questões. Se bem que, francamente, nós podíamos voltar a dizer ao pessoal para pôr questões aqui, no vídeo. Mas isso o pessoal pode deixar sempre. Podem deixar sempre questões no vídeo. Deixem questões no vídeo porque nós de vez em quando fazemos um CLC específico para perguntas, mas se vocês forem deixando, nós podemos deixar sempre 5 minutos no final para responder alguma questão mais pertinente e não repetitiva. Porque houve uma altura em que nós fazíamos isto muitas vezes e eram todas as semanas as mesmas questões. Sim. E foi por causa disso que nós deixámos de fazer. Como temos aqui algumas repetidas, mas pronto. Qual o melhor sling para bike de estrada, na vossa opinião? Ora bem, esta é mais para ti. Ora bem, a questão do sling, da bike de estrada, isto pode parecer... O sling que se dá na bike de estrada, tradicionalmente é o sling que se dá também na bicicleta de BTT. Embora haja algumas diferenças a nível de posição e a nível técnico, o corpo vai ser o mesmo. E isto não mudou muito nos últimos anos. Antes tivesse mudado, francamente. Até chegar a um ponto em que haja slings verdadeiramente personalizados. E a questão dos slings verdadeiramente personalizados é que até fiz um vídeo e eu tive muitas críticas, muitas mensagens em relação a dizer que já havia aquele tipo de slings e as pessoas deixam-se levar por cabeças gordas e porque não pedem as informações, não estão por dentro. E havia até um projeto que eu não sabia que havia, pedi informações e fiquei a perceber que não é o grau de personalização que eu falo no vídeo, de longe, não é. É um modelo de sling que tem 3 ou 4 opções e tentamos enquadrar a pessoa numa das 3 ou 4 opções que o sling oferece, mas efetivamente não é um sling personalizado, porque para mim um sling personalizado é um sling feito à medida para mim ou para ti. Sling para a estrada, ainda francamente, eu considero que na Specialized o Power Arc continua a ser dos melhores, esqueci-me do nome do sling, caramba. O Prog Dimension e o Bontragarellos continua a ser também um bom sling. Haverá outros que eu não estou por dentro deles, porque é como digo, as marcas não se esforçam por comunicar isso, fazem uma comunicação muito interna, uma comunicação muito institucional e não partilham coisas técnicas que às vezes eram importantes não para o praticante, mas para a pessoa que trabalha em biomecânica. E portanto eu continuo a orbitar aqui nestes 3, continuo a ter excelentes feedbacks. Existe uma ou outra pessoa que efetivamente de vez em quando rejeita um dos slings, mas meus caros, isto é como o Benurão, está bem? Eu costumo dizer, isto é como o Benurão é um excelente medicamento. Há pessoas onde efetivamente aquilo às vezes corre mal, não é? Mas os medicamentos não são 100% seguros para toda a gente, e aqui nós temos que ver os slings exatamente da mesma forma até chegarmos ao dia em que possamos efetivamente desenhar slings individualmente. Rafael, criança de 2 anos, balance bike ou rodinhas? queres dizer tu? Estás mais Ora bem, estás rodinhas nunca. Nunca. Ok? Porque rodinhas dá uma falsa sensação de segurança e na realidade nunca, não promove adaptação nem aprendizagem nenhuma. Uma criança quando aprende a andar a pé, ou aliás, seja, sobre 2 apoios, a criança aprende sozinha. Aprende primeiro a gatinhar e depois aprende-se a sentar, a segurar o corpo, a ter controle sobre o tronco e depois lá se vai pondo uma perna aqui, uma perna acolá e eventualmente levanta-se e começa a andar. Com as rodinhas não vão ensinar nada, okay? Vão dar aliás, acho que é importante, as rodinhas perturbam a aquisição de equilíbrio. Exatamente. Todos nós, ou seja, o equilíbrio adquire-se, não se aprende, adquire-se. Ou seja, aprende-se, mas é sozinho. Não se ensina, é a pessoa que tem que ser sozinha. E depois também é uma questão muito importante, que é crianças de 2 anos, ou seja, crianças que começam a brincar, certamente têm ali um espaço de brinquedos, um quarto de brinquedos. Eu normalmente digo sempre aos pais que é importante uma balance bike e a bicicleta estar no meio dos brinquedos, que é para a criança ver aquilo como um brinquedo e intuitivamente ver a bicicleta como um brinquedo, pegar e ir brincar. E depois a balance bike é muito boa, porquê? Porque ela começa com os pés, ou seja, a criança tem o equilíbrio que quiser ter, pode ter equilíbrio total se estiver com os pés no chão. E depois, à medida que ela se for adaptando e
quiser também se desafiando, porque as crianças são assim, vai dando velocidade e vai percebendo que ao levantar os pés a coisa começa a ser mais divertida. E o equilíbrio vai-se dando a partir daí. A partir do momento que ela domine bem aquela questão de andar passos largos e depois levantar os pés e a bicicleta se equilibrar sozinha, aí sim depois passa-se para os pedais e depois o resto é história, não é? Já sabe andar de bicicleta, mas rodinhas nunca. Rodinhas nunca. Tem aqui uma questão que isto não ou seja, nem era uma questão que eu vou trazer, mas é só porque também há que estar atento. Porque Tiago Ferreira nunca foi condecorado pelo Presidente da República. O Tiago Ferreira foi. Não foi? Não, por acaso fiz uma pesquisa rápida sobre isso. Até ao momento não há qualquer registro público de que o Tiago Ferreira tenha sido condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República por causa do Campeonato Mundial que ganhou em 2016. Não há qualquer registro. Só que uma nota que eu tirei do Record, do jornal desportivo, em julho de 2016 a Federação Portuguesa de Ciclismo solicitou formalmente à Presidência da República o reconhecimento dos feitos de Tiago Ferreira, que nesse ano conquistou a medalha de ouro no Campeonato do Mundo e a medalha de prata no Campeonato da Europa da Maratona de BTT. O Presidente respondeu que o atleta seria distinguido em momento oportuno. Contudo, passado mais de 8 anos, não há informação pública que confirme a atribuição de qualquer condecoração a Tiago Ferreira por parte do Presidente da República. Esta ausência de reconhecimento gerou críticas por parte de entidades ligadas ao ciclismo que acusaram a Presidência de tratar de forma desigual os atletas de diferentes modalidades. Este último foi tirado do Correio da Manhã. Ou seja, até agora eu fiz uma pesquisa, mas não consegui encontrar qualquer informação de que esse reconhecimento já tivesse acontecido, mas esta culpa do facto de... Culpa, vamos atribuir aqui uma culpa generalizada. A culpa trata-se única e simplesmente da comunidade de ciclismo que não se une, e a comunidade de ciclismo é futebol, ponto final. Mesmo os ciclistas que dizem defender muito o ciclismo são futeboleiros de cabeça e, portanto, o ciclismo é para esquecer. Pronto. Eu aqui há tempos, isto tem um bocadinho a ver por causa dessa cabeça que tu falas, que nós estávamos, foi no Algarve, Bike Challenge. Nós íamos a subir uma parte lenta. Já sei o que estás a falar. E nós aproximamos de uma dupla que eu ouço um deles muito exaltado com o colega. Ou seja, não é com o colega, mas a falar de forma muito exaltada. E quando eu me aproximo deles, fico ali um bocadinho, não porque eu queria vir a conversa, porque o andamento cruzou-se ali um bocadinho e ele estava a falar aos berros, eu ouvi a conversa, não é? E ele estava a dizer ao colega, estava a falar do Pogacar, e o que ele estava a dizer ao colega era algo assim de género: mas tu achas que isto é possível? Achas que ele é um galáctico? Não, eles andam todos com a mesma fruta. E até eu ri-me muito, muito mesmo. Porque depois esta pessoa depois vira-se para o colega e diz: não, eu queria era vê-los aqui, mas aqui sem nada, só a pão. E eu ri-me bem com esta, ou seja, com esta ideia. Ri-me só com esta coisa dele dizer: queria o ver aqui sem nada, não é? Mas em certa parte entristeceu-me uma pessoa que está ali a fazer uma prova de BTT, de ciclismo, ter essa mentalidade acerca do desporto que pratica, não é? Que são todos iguais, quando nós devemos defender aquilo que as nossas cores, digamos assim, e entenda-se por nossas cores o desporto, não é? Nós devemos defender aquilo que está à nossa frente. Rafael, estamos a falar apenas e só de uma questão de ignorância. Completamente, mas é essa a cabeça que eu te estou a dizer, ou seja, é a cabeça futebolística. Eu venho aqui e não ando nada, portanto se os outros andam é porque andam todos mamados. Exatamente, é cabeça futebolística. E isto só para falar disso da cabeça, mas eu gostei muito do comentário eu gostava de o ver aqui só a pão. Gostava muito. De facto, eu gostava muito de ver o Pogacar no Algarve Bike Challenge. Só a pão. É que eu aposto que mesmo só a pão. Sim. Com uma zona 2 a 340 watts. Mesmo só a pão. Mas é que já este pessoal não faz ideia o que é tu aguentares 2 horas a 320 watts. Não, porque também estamos a falar não fazem do pessoal ideia, que nem 10 minutos, ideia. Nem 2 minutos aguenta nessa intensidade, não é? Mas só me entristeceu essa parte. E eu não disse nada, mantive-me calado. Eles mudaram o discurso quando nós nos aproximamos. Sim, porque depois quando eu ouvi isto, até eu passei-lhes à frente, eu até olhei para trás do género, tipo, eu estou a ouvir isto. Porque primeiro ele estava mesmo aos berros. Sim. Mesmo aos berros, tipo numa subida, ele estava aos berros a dizer isto. Atenção que eu não me meti assim a ouvir a conversa. Não, ele estava literalmente aos berros. Tava. E quando eu ouço isto, eu olho para trás só para tipo,
estás a brincar ou estás a falar? E ele mudou. Ele, quando percebeu que nós estávamos a passar, ele mudou o E ele discurso. mudou, porque caramba, é assim, não estamos livres, efetivamente, de daqui a 10 anos se descobrir que, opa, olha, pronto, anda vitaminado. Mas enquanto não houver nada, temos é que defender aquilo que... Mas é que mesmo que daqui a 10 anos venhas a descobrir que ele anda vitaminado, há uma coisa que... não penso que, por exemplo, o Lance Armstrong, ele ganhou as provas por estar vitaminado. Ou seja, melhor vitaminado que os outros naquela altura, ok? Mas atenção, a vitamina dá-te ali mais 1%. Sim. Não pensem que vocês agora tomam a injeção e ficam a andar, que é uma loucura. Não, aquilo apenas potencia o treino. Vocês treinam melhor, é só isso. E pronto, quem é bom fica ainda melhor. Mas pronto, é isso. Vamos então só aqui a mais uma última questão, que eu acho que também é interessante, que é por onde passam os vossos objetivos futuros a nível desportivo? Ou seja, eu vou entender isto eu quero ser campeão do mundo. Eu vou entender isto como... que tipo de eventos é que estamos a fazer? Que até é engraçado, porque tivemos essa conversa até esta semana, que eu disse que eventos é que eu gostava de fazer para o ano, até trazer aqui para o canal em forma de conteúdo e isso tudo. E eu acho que até é interessante esta pergunta surgir, porque... Nós temos muitas vontades. O problema é... Há dois problemas. A agenda e o dinheiro. Não é? Nós temos muitas vontades. O problema é agenda e dinheiro. Okay? Eu posso dizer que há 3 eventos que eu gostava muito, um deles repetido, mas que eu gostava muito de fazer, nomeadamente quero fazer outro Ironman. Isso já é sabido. Nós, a partir de setembro, agosto, setembro, começamos a construir a agenda do ano que vem. Ou seja, isto é assim, aceitar convites de eventos que nos propõem, fazer os eventos onde nós queremos estar, ponto, a receber convites para ver onde é que nós vamos. A partir de setembro está aí. Ali, até final de janeiro, a agenda fica fechada. Pode haver ali uma alteração ou outra por alguma razão, mas até o final de janeiro a coisa fica completamente fechada. E aqui no meio nós vamos pôr aquilo que são as pedras grossas, aqueles alicerces que nós temos, nós neste queremos estar, ou seja, objetivos pessoais, porque depois nós construímos sempre o objetivo, por exemplo, uns que eu falei, não sabemos ainda se será possível, são apenas ideias, é como eu disse, mas eu falei que gostava muito de trazer uma prova de 24 horas, que nós já fizemos duas vezes, correram de forma trágica as duas, e eu gostava de fazer, porque acho que também em termos de conteúdo, acho que dá um conteúdo bastante interessante até aqui para o canal, para nós trazermos. Nós temos muitas pessoas que gostam de fazer este tipo de eventos. Eu também gostei, honestamente, eu acho que é um conceito bastante engraçado, diferente, eu acho que é um conceito bem porreiro, e gostava muito de ir fazer outra vez uma prova de 24 horas, não sei qual, mas arranjar aí uma resistência de 24 horas e irmos fazê-la, gostava muito. Outro tipo de eventos também que nós já falámos, até falámos no Algarve com uma pessoa que ele deve ter histórias espetaculares para contar, mas são eventos mais de ultraciclismo, ou seja, como aconteceu, acho que já aconteceu o Gravel Birds, não Sim, foi agora há pouco tempo. Exatamente, como o Gravel Birds e mesmo provas fora de Portugal, mas obviamente começar pelo Gravel Birds, porque para começar nesse estilo de eventos é melhor começar. Eu vou colocar aqui eventos que o Rafael Paulo diz que quer voltar a fazer outro Ironman, e portanto nós vamos ter que ter em conta qual é o Ironman que ele vai fazer para agendar em relação a isso, porque tudo isto, como vocês imaginam, cria necessidades financeiras que ele vai ter que arranjar maneira de as suportar, e arranjar apoios e patrocínios não é fácil, principalmente para este tipo de situações. Provas que eu gostava imenso de fazer, eu gostava muito de fazer o Transportugal. Também foi agora, ou seja, por exemplo, o Transportugal coincidiu com o Gravel Birds. Exatamente. Não dava para fazer as duas coisas. O Gravel Birds ou algo assim do género é algo que eu sem sombra de dúvidas tenho na minha agenda. Só que estamos a falar de dois eventos muito diferentes, não é? Com conceitos muito diferentes, e depois com investimentos financeiros muito grandes, não é? E depois, mas eu gostava de fazer um Gravel Birds no conceito mesmo de como o António faz. Que é sem arranjar pernoitas em hotéis, nada. Isso é até quando este António é a pessoa o que António Dias em breve vai passar aqui. Falámos no Algarve que ele faz disto, ou seja, já fez tanta coisa e tens tantas histórias para contar. O António Dias provas em Marrocos e... O António Dias em breve vai passar aqui. Mas basicamente aquilo que eu queria era efetivamente fazer algo do género dentro do espírito em que ele faz, ou seja, sem reservar quartos, sem nada, quando a exaustão chegar, sentamos, dormimos encostados a uma pedra, rápido, e voltar para terminar o mais rápido possível. Eu queria tentar dentro desse estilo para ver até onde é que o meu limite está, ok? Depois, o Transportugal é uma prova que eu tenho que fazer, em Portugal.
tem um espírito que eu gosto, é uma prova de 7 dias também, uma espécie de Cape Epic à português. Sabes que já me disseram que o Transportugal tem mais qualidade que o Cape Epic. Com o relato que o Hugo nos fez, eu fiquei um bocadinho de pé atrás com o Cape Epic. Pronto, tem um marketing, o Transportugal, pronto, é uma prova que eu gostava de fazer. Para o ano, entretanto, vamos ver o que é que vai surgir. Há ideias para já, certo, Rafael? Exatamente, mas para já é isso, malta. Forte abraço. Gente boa, grande abraço. Agora aqui às escuras, a câmara já fechou porque já passou os 30 minutinhos a que nós temos direito de imagem reservado. Grande abraço, nós voltamos como sempre na próxima terça-feira e estamos na reta final para terminar também já a 5ª edição do CLC. É verdade. Portanto, um bom São João a todos e um abraço. Grande abraço.